Deixa-me só aqui fazer uma ginástica. Então, boa tarde. Já estamos. Bom dia ainda, mas caminhar para a tarde. É normal eu cometer este erro, até no emprego, quando chego, digo boa tarde, às 9h30 da manhã. É sempre um privilégio estar aqui, e repito isto as vezes que forem necessárias. É bom quando temos a oportunidade de partilhar as maravilhas que encontramos na palavra que nos foi deixada. E eu não me quero alongar com introduções, eu só quero que os irmãos notem que o que nós cantamos, a última frase do cântico que nós cantamos: nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Eu não acho que não poderia haver melhor mote para a pregação de hoje. Mas vamos então iniciar com uma pergunta. E eu acho que a resposta é positiva. Alguma vez os irmãos receberam notícias de um trabalho missionário e ficaram felizes com o crescimento que estava ali a acontecer? E talvez às vezes também preocupados, porque também nos são ditas as lutas que aquela comunidade está a passar. Eu estive nesta igreja durante muitos anos e tivemos a oportunidade de ter muitos missionários a passar por aqui e a dar o seu testemunho do trabalho que estavam a ter, muitos em localidades em África, e nós víamos o crescimento daquelas comunidades, o trabalho que ali era feito, e alegrávamos-nos, mas também nos preocupávamos porque muitas das vezes isso estava associado a dificuldade em penetrar ali, estava associada a culturas e religiões que ali estavam, muito, em África, algo espiritismo e outras que dificultam que o cristianismo seja vivido de uma forma limpa e simples. E talvez às vezes nos perguntemos: porquê é que Deus não está a fazer isto comigo aqui, na minha comunidade? E acho que isso é uma resposta que é digna de ser respondida. E nós às vezes colocamos a responsabilidade em Deus, é Deus que não está a trabalhar e nós estamos a fazer o que nos compete. Mas talvez às vezes não estejamos só a não fazer aquilo que nos compete, como não temos o foco certo. E isso impede-nos também de viver um cristianismo limpo, um cristianismo que deve ser simples e claro. Quando Paulo recebe as notícias de Epáfras sobre a comunidade que havia nascido em Colossos, ele fica alegre com o crescimento do trabalho ali, ele nunca ali tinha estado, mas também fica preocupado por causa das provações que eles estavam a enfrentar. E então decide escrever a esta comunidade. E nós temos dois focos essenciais quando Paulo escreve. Ele escreve sobre a suficiência absoluta da fé em Jesus Cristo para a salvação do pecador e chama a comunidade que ali está à santidade, a viver as palavras que foram deixadas não só por Jesus, mas também que haviam sido ensinadas pelos apóstolos, no qual Paulo se inclui. E por mais estranho que pareça, embora nunca tenha estado em Colossos, são as suas palavras que vão lá ecoar. E neste âmbito, Paulo reconhece a fé que os colossenses têm e também o amor que eles têm um pelos outros e por todos os santos. E a questão que eu tenho para fazer também é: o que é que fazia essa fé e esse amor serem tão evidentes ali? E Paulo vai explicar o porquê logo na introdução. E acho que esse porquê, esse que vai ser o foco dos Colossenses, é o clímax da nossa mensagem hoje. E é a oportunidade de nós olharmos e vermos que se aplicarmos isto também à nossa vida, se nós vivermos com o foco certo, também nós poderemos brilhar em nossa fé em Jesus e demonstrar este amor
uns pelos outros. Então, vamos começar com um breve enquadramento. Nós conhecemos Paulo e conhecemos Timóteo. Recordamos que Paulo é aquele apóstolo fora de tempo. Ele é chamado por Jesus já depois de Jesus ter ascendido aos céus. Ele é chamado no caminho para Damasco, onde ia fazer exatamente o oposto de pregar o Evangelho. Ele ia prender aqueles que pregavam o Evangelho. E a ele foi revelado um mistério que nos traz aqui hoje também, que é que em Jesus Cristo, de judeus e de gentios, em Jesus, nós somos um só povo, uma só família, a Igreja. E ele escreve conjuntamente com Timóteo, um jovem, ainda nesta altura, que foi colaborador de Paulo desde que ele visitou as cidades de Derbe e Listra. Esta carta aos Colossenses terá sido escrita por Paulo quando estava preso em Roma, por volta de 60 e 62 depois de Cristo, assim como também nesta prisão foram escritas a carta a Filémon, que é interessante porque Filémon fazia parte desta comunidade dos Colossenses, e o João também sei que já pregou aqui sobre essa carta e sobre Onésimo, que vai ser devolvido a essa comunidade agora como servo fiel. E também escreveu as cartas aos Efésios e aos Filipenses, que são estas 4 conjuntamente designadas as cartas da prisão. A carta aos Efésios tem semelhanças profundas com a carta aos Colossenses. E os irmãos conhecem bem a carta aos Efésios, se calhar também conhecem bem a carta aos Colossenses, e vão ver que é uma divisão tão clara entre, primeiro, a doutrina, aquilo que é suposto nós sabermos, e depois a maneira como nós devemos interiorizar e praticar na nossa vida. Os destinatários são os colossenses. Colossos era uma cidade no Vale Lico, um vale onde passava o rio Lico, e embora Paulo nunca tivesse ido a essas comunidades, ele pastoreou a igreja na sua terceira viagem missionária, a igreja de Éfeso, durante 3 anos. E isto é claro para todos aqueles que estudam a carta, de que a igreja de Éfeso e o trabalho que Paulo ali fez vai ter frutos no interior dessa península. E então as igrejas como Laodiceia, conhecida por causa do livro de Apocalipse, e também Colossos e Herápolis vão ser então um fruto, vão beneficiar desse trabalho de Paulo em Éfeso. E os habitantes de Colossos, para que nós também percebamos, era uma comunidade muito heterogénea. O mundo na altura era muito helenizado, havia colonos gregos espalhados por toda a parte, tínhamos nativos ali da Frígia, os frígios, e também tínhamos alguns judeus que, com a dispersão imposta na altura do primeiro século pelos reis, pelo tirocínio que ali existia, muitos judeus tiveram que se alocar nas partes mais periféricas de Israel. E embora Paulo não tivesse passado por ali, ele havia conhecido Epáfras. E Epáfras é quase todos os comentadores fazem é especulação em parte, mas é bastante provável que assim tenha sido, que Epáfras tenha sido alcançado pelo trabalho em Éfeso e que então tenha partido para o oeste da península e tenha plantado os trabalhos juntamente com outros em Hierápolis, em Laodiceia e em Colossos. E então Epáfras foi esse instrumento de Deus, com certeza, e talvez um resultado do trabalho de Paulo, e teve ali um impacto naquela comunidade. E esta porção que vamos ler, que é a porção inicial da carta, é exatamente isso, é Paulo a receber as notícias de Epáfras daquele trabalho e tem uma vontade de escrever à comunidade que ali estava. E só para fechar a conclusão,
À semelhança, então, de muitas comunidades que nascem no primeiro século, neste mundo helenizado, há cristãos gentios que vêm de uma cultura completamente pagã, uma cultura politeísta, e depois temos também judeus que vêm de uma cultura monoteísta e que estão muito apegados a práticas que fazem com que lhes faça confusão que Jesus possa ser, que a fé em Jesus possa ser suficiente para serem salvos. Então há este contraste, há claramente um politeísmo para o qual Paulo quer alertar para eles não voltarem, e também há o alerta de Paulo em relação a práticas judaizantes como a circuncisão física e restrições alimentares. Mas ao contrário da carta que é escrita aos Gálatas, em que há um sermão claro e que Paulo está quase estupefacto com aquela comunidade, Paulo, ao escrever aos Colossenses, este sermão é muito positivo, aborda a centralidade de Cristo, a excelência e a obra da pessoa de Cristo de uma forma positiva, em que quando nós somos confrontados com esta verdade, todas as outras práticas se tornam vazias. Então há pelo menos 4 propósitos nesta carta. O principal, não obstante tudo aquilo que Paulo vai abordar na carta, é demonstrar este interesse pessoal na igreja que ali se reúne. E louva a Deus pela fidelidade e pelo amor que estes irmãos têm, que é onde nós vamos estar hoje. Este é o propósito que nós vamos abordar hoje. Os outros três será advertir os colossenses acerca do perigo de retornarem às suas anteriores práticas e crenças. A seguir, expor e refutar as heresias que tendiam a instalar-se naquela região e, por consequência, também naquela comunidade, que chocavam com a verdade sublime de que Jesus é suficientemente absoluto para a salvação de cada pecador. E, em quarto lugar, chamar então estes colossenses quase como uma consequência a despojarem-se da velha natureza e a viverem como membros de uma nova família, com as características de pessoas regeneradas em todas as suas áreas, quer na sua família, quer na sociedade, quer nos seus trabalhos, quer na sua igreja. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses. E embora a mensagem de hoje seja nos versos 3 a 8, nós vamos começar a ler exatamente no primeiro verso e vamos até ao verso 8. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Oremos. Bom Deus e Pai, somos gratos porque Tu nos deixaste a Tua palavra, nos deixaste a Tua vontade de forma tão clara e perceptível. Ajuda-nos a atentar com um espírito de obediência. Quebra o nosso coração para que nós possamos colocar em prática de forma humilhada a Tua vontade. Venha, ó Deus, trazer a cada um aquilo que necessitam para a sua vida nesta manhã. É isto que nós oramos no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo é grato por esta comunidade. É fascinante. Ele louva as notícias de Epáfras
e a sua primeira reação é que ele é grato por essas notícias. E porquê? Porque eles demonstravam uma fé em Jesus Cristo notável e um amor para com todos os santos que era notado. Mas que fé é esta e que amor é este que eles demonstravam? Eu acho que é importante estabelecermos estes dois pilares antes de avançarmos para esse clímax que eu disse da nossa mensagem. Então, nós conhecemos que a fé é o único meio para a salvação da humanidade. Ela é um dom que é dado por Deus que ninguém consegue alcançar. Paulo, quando escreve aos Efésios, carta que podemos também ler e fazer essa quase teologia articulando Colossenses e Efésios, que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando dizemos que não vem de obras, e especialmente porque estamos a dizer que somos salvos mediante a fé, nós estamos a dizer que as nossas obras, os trabalhos, aquilo que nós podemos fazer, que achamos que agrada a Deus e que nos é capaz de tornar um pouco aprovados, não serve. E então o que é que serve? O que serve é esta fé que nos é dada por Deus. E ela consiste basicamente, depois irmãos poderão ter concepções diferentes, mas em 3 coisas essenciais. Na compreensão de que nós somos pecadores, na convicção das boas novas da salvação e na submissão da nossa vida a Jesus Cristo. Então, esta compreensão de que somos pecadores é a clareza de que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, esse pecado foi como um vírus que passou para toda a sua descendência, na qual nós estamos incluídos. Nós ficámos destinados a naturalmente desobedecer a Deus e a fazer aquilo que não lhe agrada, e que nós não conseguimos pelos nossos esforços restaurar esta relação que havia antes de Adão e Eva terem pecado. Esta clareza que nós podemos ter, que somos miseráveis pecadores, é um presente de Deus. A segurança de que Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana e habitou neste mundo, e que em tudo cumpriu a vontade de Deus Pai, sem nunca desobedecer a qualquer mandamento, e que morreu. E como a morte não era uma consequência para alguém que era justo, nós sabemos que Ele tomou o nosso pecado e por isso Ele morreu. E Ele entregou a sua vida em substituição da nossa naquela cruz. E Ele ali pagou o salário que deveria ser nosso. A condenação eterna, a eterna separação, nunca mais podermos estar na presença de Deus. Esta já não é a nossa condenação. E essas são as boas novas, mais uma convicção que nos é dada. E de que Jesus verdadeiramente morreu, foi sepultado, mas que ali não permaneceu. E como nós cantávamos, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e o pecado. E aqueles que creem neste Jesus, com Ele ressuscitam, sendo vivificados para uma vida eterna na presença de Deus. Esta é a segunda convicção, que é um presente de Deus para nós. A convicção nestas boas novas da salvação. E elas só podem ser boas novas porque nós tínhamos terríveis notícias. Estávamos perdidos e precisávamos de um Salvador. E a terceira convicção é de que estas 2 primeiras convicções só podem resultar em outra. De que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque nós não achávamos que precisávamos de ser salvos. Nós saímos lá para fora, perguntamos a alguém, e salvo de quê? As pessoas vão e riem-se de nós quando nós dizemos que elas têm que ser salvas do inferno. E que precisam de ter uma vida com Deus restaurada através do sangue de Jesus Cristo. Então nós sabemos que, embora nós tenhamos a nossa vontade, somente a de Deus que nos quis salvar é boa, perfeita
e agradável. Então nós escolhemos, por causa desta convicção, submeter a nossa vida, porque só vale a pena fazer a vontade de Deus. Em tudo agradar a Deus deve ser o nosso alvo, seguindo o exemplo de Jesus. Esta convicção também é um presente de Deus. E, irmãos, é muito fácil falsear as duas primeiras convicções. Porque vir aqui cantar, mas viver vidas verdadeiramente submetidas ao senhorio de Jesus Cristo, isso é muito difícil de falsear. Como nós vamos ver, só é permitido e só está em evidência quando nós temos o foco certo. E este amor, então, que os colossenses tinham por todos os santos, é outra característica que lhes é reconhecida e que nós devemos atentar com especial apreço, porque este amor é um fruto visível da fé que salva. E foi o novo mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. Ele, quando está a falar com os seus discípulos, num episódio registado em João 13, 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento de amar não era novo. A lei falava deste amor ao próximo em Levítico 19, 18. E Deus, então, através de Jesus, não nos vem dar um novo mandamento, mas sim um novo padrão. Reparem que Jesus nos chama a amar, não como havia chamado outrora o povo a amar, mas agora com um padrão que os discípulos estão muito próximos de perceber. Um padrão de amor sacrificial. Alguém que, sendo Deus, toma a forma de servo para morrer, porque era a nossa única esperança. E é um padrão de alta exigência, mas que Paulo não deixa de nos chamar a este amor, e Jesus primeiramente nos chamou a este amor. E este amor, por mais que esta passagem seja lida em casamentos, e no meu o foi, é o amor ágape. E é muito bem explicado por Paulo aos Coríntios. E ele diz que o amor é paciente, prestável, que não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso, não tem maus modos, nem é egoísta, não se irrita, nem pensa mal. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E talvez este seja tão lido em casamentos porque se calhar é mais fácil para, embora seja difícil, para marido e mulher terem esse amor um para com o outro. Mas Paulo está a chamar cada um de nós a ter esse amor por cada irmão. E os colossenses evidenciavam este amor. Um amor sacrificial e abnegado, que é a virtude pela qual nós devemos ser conhecidos. E eu pergunto, quase em retórica, se esta igreja poderia ser conhecida por esse amor. Será que nós, aqui, esta igreja, se ama de forma tão evidente uns aos outros, que as pessoas que nos conhecem, que nos visitam, não ficam indiferentes? E reparem, este amor que os colossenses tinham era por todos os santos. E nós, talvez à semelhança daquilo que nós temos aqui em Portugal, porque efetivamente as nossas comunidades são heterogéneas, as igrejas que nasciam no primeiro século eram também bastante heterogéneas. Como nós vimos, eram compostas por pessoas naturais de muitos lugares. Porque efetivamente as profissões que haviam na altura levavam pessoas a caminharem quilómetros e a estabelecerem-se noutros lugares. E pelo menos aqui nós tínhamos uma comunidade que tinha ex-judeus
ex-gregos dedicados ao politeísmo, tinham frígios que tinham os seus próprios deuses. E Paulo então não ouviu falar apenas de um amor que era fácil, que era um amor por conterrâneos, por pessoas com as quais às vezes partilhamos sangue, partilhamos interesses, partilhamos cultura. Não, era um amor que só é possível através de algo que Paulo também conclui nesta carta e que é o centro desta carta, que é que Cristo é tudo e está em todos. Isto está em Colossenses 3:11. E então, estabelecendo o que é a fé e o que é o amor que os colossenses tinham, nós podemos partir para o porquê. Porquê é que este amor era tão evidente? Nós, quando vamos para o verso 5, Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Eis o alvo no qual os colossenses tinham os olhos postos. A sua fé era tão notável e o seu amor era tão evidente porque os seus olhos estavam fixos no porvir, na herança que lhes estava preservada. E o próprio Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele entoa um cântico em que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ora, a esperança, o foco destes colossenses era exatamente esta herança. Esta herança que não perece, esta herança que não tem qualquer mácula, esta herança que nunca acaba. E reparem que a boa nova da salvação, e é bom que nós tenhamos isto em mente, não é apenas a anulação daquilo que nós devíamos a Deus, da condenação que nos havia sido pronunciada, mas é também, e talvez esta seja a que nos deve dar mais alegria, é aquilo para que nós fomos salvos. Porque nós fomos salvos por uma vida sem pecado na presença de Deus, que nos concedeu tão grande livramento pela sua graça. Fomos salvos para esta eternidade na presença de Deus. Uma eternidade com riquezas que vão ser físicas. Nada nos vai faltar. Mas a maior riqueza é podermos estar perante o nosso Salvador plenamente satisfeitos em ali estar, a louvá-lo por aquilo que Ele fez por nós. Então nós não fomos salvos para continuarmos a viver uma vida aqui, apegada aos objetivos e aos propósitos que as pessoas para elas estabelecem e que estão lá fora sem conhecer tão grande salvação. Não, nós fomos salvos para algo que nós conhecemos. Uma herança que foi conquistada pelo próprio sangue do Deus Filho e que nos é garantida pelo Espírito Santo que em nós habita. E reparem que Paulo, depois de dizer onde eles têm os olhos fixos e que foram alcançados pela verdade do Evangelho, ele vai dar-lhes quase motivação, um boost motivacional. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então Paulo aproveita aqui para encorajar os colossenses, glorificando o poder do Evangelho e a transformação que ele tem operado em muitos outros lugares. Os colossenses poderiam ter agora a certeza, ou mais uma vez a certeza, de que a grande comissão que Jesus fizera estava sendo cumprida. O Evangelho estava a ser pregado em todo o lugar.
e porque Ele é poder, Ele estava frutificando em todo o lugar onde era pregado. As pessoas eram convidadas a arrepender-se dos seus pecados e a confiarem na suficiência do sacrifício de Jesus e na ressurreição dentre os mortos e a submeter as suas vidas e os seus propósitos ao senhorio desse tão amado Salvador. E estamos a terminar a análise do texto. Eles foram instruídos por Epáfras, amado conservo de Paulo, e quanto a eles, fiel ministro de Cristo, o qual lhes havia relatado do seu amor no Espírito. Nós temos a certeza que Paulo e Epáfras tinham tido uma interação. Provavelmente Paulo havia discipulado Epáfras, como fez com talvez centenas de pessoas, especialmente na cidade que havia pastoreado em Éfeso, que era uma cidade por onde passavam imensas pessoas por causa do comércio que ali se fazia. Era uma cidade muito importante naquele tempo. Mas eu aproveito para fazer uma análise um pouco mais contemporânea deste texto. Se os colossenses haviam entendido a graça do nosso bom Deus, foi pelo ouvir. Numa compreensão correta da palavra de Deus, não há espaço para jargões como prego o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Uma verdade que eu posso constatar, e que os irmãos também o podem, é que sem um Epáfras na nossa vida, alguém que nos verbalmente comunicasse o Evangelho, nós estaríamos perdidos. E Deus usa aqueles que Ele salva para levarem o Evangelho a outros, necessariamente com palavras. Paulo escreve aos Romanos que a fé vem daquilo que se ouve, e o que se ouve é o anúncio da palavra de Cristo. Nós precisamos ser fiéis ministros da palavra. E isso não tem que ver só com dar um bom exemplo. Não tem só que ver com dar um bom testemunho. Nós temos que necessariamente falar àqueles que nos rodeiam da verdade do Evangelho, do mistério da piedade. É este mistério que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo escreve que evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Uma clara referência a Cristo. E ao continuar a escrever, Paulo alerta para os falsos ensinadores, que eram muito comuns naquele tempo e também o são no nosso. E ele diz que, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido. Um bom ministro é aquele que, em toda a oportunidade, expõe o Evangelho não só aos perdidos, mas aos irmãos. Porque nós precisamos, todos os dias, de ser lembrados daquilo que fomos salvos, por quem fomos salvos e para quem estamos a viver agora. Assim eram Epáfras, Paulo, Timóteo e Tíquico, bons ministros e fiéis de Cristo Jesus. E assim devemos também ser nós. E nós ouvimos, vezes em contas, que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E somos incentivados a orar para que Deus levante mais obreiros. Mas que Deus nos possa levantar a nós, em primeiro lugar, como obreiros no nosso local de trabalho, no nosso bairro, na nossa família. A nossa conduta, o nosso testemunho não deve ser desvalorizado, mas ele por si só não apresenta a mensagem do Evangelho, que é necessária para a salvação da humanidade. O nosso proceder pode e deve levar pessoas a reconhecer em nós a diferença de um seguidor de Jesus, mas por si só é incapaz de levar
ao nosso vizinho, amigo, a entender as boas novas da salvação. Por isso nós temos que falar. E os colossenses faziam isso e beneficiaram do facto de Epáfras fazer isso com eles. E voltando agora um pouco aos versos 3 a 5 e como é que isto se deve refletir na nossa vida, nós vemos que as 3 características que aqui ficam são características muito prezadas por Paulo: a fé, o amor e a esperança. Estas eram as características pelas quais os colossenses eram conhecidos e que Paulo tinha ouvido falar de Epáfras. Mas eu deixo novamente uma pergunta: por que é que nós temos tanta dificuldade em ser conhecidos por estas características? Por que é que talvez as pessoas não notam a fé que nós temos? A primeira resposta será que não notam porque nós não falamos, na maior parte das vezes. E porque é que não notam o amor que nós devemos ter uns pelos outros e que se calhar não temos, ou se o temos não é da maneira certa, daquela maneira desinteressada, desegoísta que os coríntios também eram chamados a ter por Paulo. Eu tenho uma resposta, pode não ser a única resposta, mas eu acho, pelo menos no meu caso, há de explicar porque é que 90% das vezes eu não falo, porque é que 90% das vezes as pessoas não notam que eu tenho um amor especial pelos que são os meus irmãos na fé. É porque eu não vivo com os olhos postos no porvir. Viver em fé e amor sacrificial apenas é possível se os nossos pensamentos, os nossos propósitos, a nossa esperança estiver na vida eterna para a qual nós fomos salvos. Se os nossos pensamentos forem como raízes, se nós pudermos utilizar essa metáfora, em que lugar é que eles estão enraizados? Em que lugar é que nós estamos a regar? É nos propósitos deste mundo? Em ter um bom trabalho? Em subir de forma rápida, mais rápida que a dos nossos colegas? Em comprar a casa dos nossos sonhos? As nossas ambições não podem ser as mesmas que a dos nossos colegas, que a dos nossos vizinhos que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, e como orava também a Cristina, é esta certeza de que a vida neste mundo é passageira e a esperança no porvir que nos permite refletir Jesus, nos permite refletir a mensagem do Evangelho, nos permite evidenciar um amor por todos os santos e a fé em Cristo Jesus. Porque se nós mudarmos o chip, se nós começarmos a pensar no porvir e tudo o que está aqui se tornar menos importante e a pregação do Evangelho e cuidar dos irmãos tomar o lugar de evidência, nós poderemos dizer que estamos a viver com essa causa, com as raízes nessa esperança que nos está preservada nos céus. E, irmãos, nós não vamos ter tempo de avançar na carta, especialmente no primeiro capítulo. Mas quando nós lemos o poema que está em Colossenses 1, 13 a 23, e que nós somos comparados ou somos confrontados com a excelência da obra de Cristo, o que é que o mundo tem para nos oferecer? Nada. Nós até podemos obter uma satisfação temporária. E, irmão, nós temos muitas pessoas lá fora que vivem de satisfação temporária em satisfação temporária. Sempre.
quer seja a trocar de companheiro, quer seja a trocar de emprego, quer seja à procura de uma satisfação que obtêm momentaneamente, mas depois não é suficiente. Eles percebem que têm que ir à procura outra vez. Nós não podemos ser assim. Só a esperança numa vida eterna com Cristo nos irá permitir sermos alegres em todo o tempo e não cedermos a essa tentação de vivermos de satisfação temporária em satisfação temporária. Quando ainda nesta vida nós antecipamos a glória, tudo o que recebemos é graça. Até mesmo as provações, porque elas nos permitem constatar a cada dia que Deus é fiel e depender dele. Então agora, para finalizar, de uma forma reflexiva, eu queria deixar algumas aplicações pessoais de como é que nós podemos evidenciar a fé em Jesus Cristo e como é que podemos ter este amor uns pelos outros. A fé em Jesus é-nos concedida pela graça e nós somos salvos através dessa fé. Ela não pode ser ofuscada, pelo contrário, nós devemos colocá-la em evidência na nossa vida. Devemos evitar o pecado e cultivar características que distinguem um seguidor de Jesus. É isso que Paulo vai fazer depois na parte prática da carta. Ele vai convidar os colossenses a mortificarem o seu pecado e a substituírem isso por pensamentos do alto e a refletirem nas suas relações pessoais a fé que eles tinham e o amor que também tinham. E nós, se calhar, eu reforço sempre isso quando venho aqui, porque eu acho que isto se relaciona com todas as passagens que nós abordamos. Que é, nós devemos procurar, a primeira aplicação prática, é que nós devemos procurar ter um relacionamento constante e profundo com Deus, através da leitura da sua palavra, da oração e da comunhão uns com os outros. Mas a fé em Jesus também se evidencia no dia-a-dia, no trabalho, em casa, num estádio de futebol, onde quer que nós estejamos. A fé evidencia-se quando nós saímos de uma conversa maldosa, porque efetivamente nós já não somos escravos do pecado e do nosso instinto pecaminoso de maldizer os outros, umas vezes por inveja e outras vezes só por um sentimento que devemos destruir e sobrepor-nos aos outros, que nós é que somos os mais santos. Também se evidencia quando deixamos de aceitar um trabalho mais bem pago ou mais bem reconhecido, porque nos iria retirar tempo para estarmos diariamente com Deus ou com os nossos irmãos, porque já não somos escravos da ganância ou porque sabemos que até para o nosso sustento físico diário dependemos de Deus. Deus tem de ser o Senhor das nossas escolhas, aquele que é o fator determinante para aquilo que nós fazemos, dizemos e pensamos. E Ele nos deu a fé. Ele nos deu o seu Santo Espírito para que nós, a cada momento, possamos buscar o discernimento para perseverar firmes, fiéis. E a nossa fé é evidente no nosso local de trabalho, no nosso bairro. Temos nós feito a obra de Jesus conhecida nesses lugares? É que os colossenses faziam. O que se Paulo está a dizer, que eu ouvi falar da vossa fé. Ela não existia apenas. Ela brilhava, ela salgava. Se nós nos confrontamos com esta triste verdade, que é nunca termos falado a ninguém no nosso trabalho sobre aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, irmãos, pensemos seriamente se temos fé sequer. Porque, como Tiago dizia, a fé sem obras é morta. Quer dizer que uma fé resulta necessariamente em obras. E a maior obra de todas, o maior ato que nós podemos fazer por outra pessoa, de graça, é falarmos-lhe daquilo que Jesus Cristo lhe pode dar. Agora, voltando-nos para o amor pelos nossos irmãos,
que era outra característica pela qual os colossenses eram conhecidos e pela qual nós devemos ser conhecidos. E outra vez, de uma forma reflexiva, quando nós pensamos na glória que Jesus deixou para tomar a forma humana, quando nós pensamos na morte que Ele aceitou enfrentar tão somente por causa do nosso pecado, quando pensamos nos incontáveis pecados que cometemos e que nos são perdoados através do sangue de Jesus, não há como negar o perdão ao nosso irmão. Não há como não suprir a sua necessidade por roupa, por alimento, mas até mais de ser ouvido, de ser acompanhado nas suas lutas diárias. Amar aos nossos irmãos com amor sacrificial é abdicarmos do nosso conforto e do nosso bem-estar, do nosso tempo, do nosso dinheiro, para que o irmão mais fraco e mais vulnerável se sinta sustentado por Deus através de nós. Qual foi a última vez que abdicámos do nosso conforto para ajudar um irmão? Para uns é mais fácil dar dinheiro ou alimentos porque, se calhar, não estão a abdicar assim de tanto. Mas o que é difícil para todos é darmos do nosso tempo para discipularmos um irmão, para batalharmos com ele, para vencer um pecado concreto na sua vida. A nossa agenda e a nossa lista de oração reflete esse tempo que nós temos tirado? Se calhar não. Irmãos, para concluir, a nossa esperança não está aqui. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Ele é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. E se nós tivermos os nossos olhos fixos, as nossas raízes na vida eterna que iremos herdar, toda a troça que farão de nós, todos os insultos, a indiferença, a falta de reconhecimento profissional, são coisas vazias que não têm interesse nenhum. Pois nenhum sofrimento se pode comparar à glória que nos está prometida. Amém? Então que Deus nos ajude.